atividade. E então eu tocava na Filharmónica, muito bem, não é? Que a gente, quando, naquela altura que ia para a Filharmónica, não era para tocar música, era para sair de casa. Era a vontade que a gente tinha de sair de casa. E então, pronto, fui para a Filharmónica e acho que estava a tocar na Filharmónica 1 ano ou 2, nem sequer, talvez. Fui convidado para sair num bailinho aqui nas 12 Ribeiras, mas só a tocar. Mas é claro, eu pensei, não toco nada, mas isto se calhar é a porta de entrada para o Carnaval. Olha, depois está lá, eu hei de arranjar a maneira de, pronto, isso, mostrar os meus dotes. E eu em casa gostava muito de fazer teatro, com o meu pai, com a minha mãe. Isto era um teatro, a minha vida foi um teatro. E eles faziam parte dele, não é? Mesmo involuntariamente. Eu estava sempre aquilo quando corria mal. Não há nada que me ensinar uma cena para haver uma desculpa para rezada, e aí passa. Depois, e dando continuidade aqui à conversa, depois fui convidado para sair no Bailinho das 12 Ribeiras. Na altura era o mais conhecido pelo Merenda, não é? O Merenda fazia lá os seus bailes e tudo, e cheguei a casa e disse: epá, oh mãe, eu fui convidado para sair num Bailinho nas 12 Ribeiras. Ah pá, mas agora novo, não é? Mas agora para as 12 Ribeiras e tal, o que é que tu vais fazer? Eu disse: olha, vou tocar música. Ah, tu nem sequer sabes tocar música para ti, quanto mais para os outros. Disse: ah, mas eu vou experimentar. E olha, eu vou, e isso é a oportunidade que eu tenho de sair no Carnaval e tal. E fui para lá sair no Bailinho. Depois umas peripécias, não sei o quê, mas pronto. Depois fui convidado para sair no ano seguinte, então aqui em Santa Bárbara, onde fiz a minha primeira estreia como ator, não é? Isso é assim mesmo. A fazer um papel que atualmente ainda tem o apelido desse primeiro baile que saí, ficou marcado, ficou o Cucu. Hoje em dia, praticamente, as pessoas assim mais chegadas e outros até já me conhecem mesmo, é só por Cucu. Se me disserem o Luís Rocha, ninguém sabe quem é o Luís Rocha. E pronto, e foi assim a minha introdução no Carnaval, foi assim. Muito bem, e só um pequeno à parte, nós hoje connosco temos o José Eliseu, o Cucu e o Paulo Folha. Peço desculpa se alguém não conhecia, agora já conheceu. O Paulo, como é que se iniciou no Carnaval? Pois eu comecei no Carnaval, foi numa dança de espeada que fizeram lá em São Bartolomeu, que era mesmo a vida de São Bartolomeu. E na altura, pronto, eu estava também já na Filharmónica e às vezes contava lá umas anedotas e coisa, e a gente divertia-se ali um bocado, e lá, como eu tinha assim um certo jeito para contar lá as minhas histórias, apesar de não ter nada a ver com a graça que eu queria ter, fui para uma dança de espeada, que era uma coisa muito séria. E depois, pronto, foi também, como o Luís estava a dizer, foi a oportunidade de entrar para o Carnaval, foi aquela. E pronto, saí lá aquele ano, dizia lá 2 ou 3 coisas, pouca coisa que eu dizia lá. Só que nunca me senti muito à vontade a fazer aqueles papéis sérios. De qualquer maneira, no outro ano a seguir fizeram outra dança de espeada, e lá fui eu outra vez, com um papel um bocadinho maior, alguma coisa. E depois, acho que foi logo no ano a seguir, a malta juntou-se lá, os rapazes mais ou menos da minha idade, e vamos fazer um bailinho. Mas a gente nem tinha enredo, não tinha nada. O que é que a gente decismamos? Foi a gente é que escreveu o nosso próprio enredo e saí com aquilo. A gente por acaso achámos muita graça. Acho que foi talvez assim dos únicos espectadores que gostaram de bailinho. Acho que foi a gente. Quem vinha de 2 anos de uma dança de espeada, aquilo não precisava ter muita graça para ser um espetáculo. E aquilo até que correu bem. A gente até fomos já às mesas todas de Carnaval, que eles ofereceram e tudo, tal e qual como aos bons. E pronto, e a partir daí começámos a sair em bailinhos, e foi até hoje quase. E foi até hoje, muito bem. Agora uma pergunta aqui para o Eliseu. Falávamos há pouco, quando não estávamos no ar ainda, do entendimento destes dois grandes atores da nossa ilha. Como é que isso se explica para quem vive o Carnaval por dentro? Porque para quem vê isto é completamente inexplicável. Há aquela questão que como a gente costuma dizer, que há uma química entre eles que talvez eles próprios não conseguem explicar. É um entrosamento muito grande. Esse entrosamento não diz por si só tudo, porque eles
são família, portanto eles são primos, mas há primos que não se dão, mas eles são muito chegados, que têm um grande poder de complementaridade. Parece que o discurso de um é complementado pelo outro e vice-versa, o que faz com que quando um lança um mote, o outro já sabe em que moldes deve seguir aquele mote. Portanto, isto faz aqui um entrosamento tão grande que, como nós estávamos a dizer em off, quase que sem necessitarem de enredo, eles fariam um enredo, os dois. Portanto, eles têm essa capacidade. Portanto, o Carnaval é marcado por figuras e também é marcado por duplas. E esta é uma dupla que está, para mim, pelo menos para mim, na história do Carnaval. Portanto, como das duplas mais famosas que o Carnaval teve. Atividade.